Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os que estão aqui e os que estão em casa. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês e que nós venhamos agora ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco, agradecendo já a Deus por este momento, por essa oportunidade e crendo que Deus continuará falando conosco como Ele já tem falado no dia de hoje. E é um momento que é um tanto quanto diferente. Acredito que nem a pessoa mais velha da igreja, né, a pessoa que tem mais tempo de igreja vai poder dizer que esperava que um dia vivesse um momento desse. Engraçado, né, quando a gente era criança, a gente ouvia tanto falar de que um dia chegaria um dia onde nós não poderíamos cultuar a Deus como nós estávamos cultuando, e nós achávamos que era igual antigamente, que era por causa de perseguições, que quem fosse na igreja ia morrer, mas não. Nós estamos vivenciando um momento onde um vírus, um inimigo invisível, apareceu, e nós temos que aprender a nos reinventar, temos que aprender a viver da forma que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Queria trazer uma reflexão. Você não precisa abrir a sua Bíblia para a gente ganhar tempo. Quero ler aqui em Marcos capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46 até o versículo de número 50. E diz assim a palavra do Senhor: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse ao que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amém? Queridos, quando eu estava pedindo ao Senhor para que trouxesse algo ao meu coração, para que eu pudesse transmitir para a igreja, Deus colocou no meu coração esse texto. É um texto onde nós vemos um homem sem identidade, um homem que não tinha notoriedade devido a seu estado, a sua mendigância, devido a ele ser um mendigo. E o estado que ele estava de mendigo era porque ele, como um cego, como ele tinha nascido cego, ele não podia ter uma forma de se sustentar, ele não podia trabalhar. Então a forma que ele achou de tirar o seu sustento foi através de mendigar, através de pedir esmolas, através daquilo que as pessoas podiam oferecer. E quando eu estava lendo essa história, eu reparei que, além desse homem ser um mendigo, ele não tinha uma identidade, porque as pessoas conheciam ele como Bartimeu. Se você for lá na tradução, Bartimeu significa filho, e Timeu era o nome do pai dele. Ele era conhecido como o filho de Timeu. Então ele não tinha identidade, ele não tinha nome, ele não tinha onde dormir, ele não tinha onde morar. Até que um dia ele ouviu que Jesus passaria por ali. E ao ele saber que Jesus passaria por ali, nasceu então uma esperança no coração dele para que, quem sabe, talvez pudesse se enquadrar na sociedade, para quem sabe ele pudesse ser curado, porque ele voltando, ou melhor, ele começando a enxergar, ele poderia ter uma vida, ele poderia ter uma família, ele poderia ter uma casa, ele poderia ter um emprego, ele poderia estudar, enfim, ele poderia viver normalmente. Até que então, ele ouve que Jesus passaria por ali. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus passa naquele lugar, ele começa a clamar o nome de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, por muitas vezes. Até que então Jesus para e pede para que alguém traga aquele homem até a presença dele. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele então, ele é curado, ou melhor, ele lança de si a sua capa, a Bíblia vai dizer, e ao lançar de si a sua capa, ele se levanta e vai até Jesus. Aí então ele é curado. E quando eu li essa passagem, o Espírito Santo colocou em meu coração que aquele homem, ele teve duas atitudes que nós precisamos tomar. A primeira atitude, nós precisamos deixar a capa para trás. Aquele homem, ele carregava uma capa. Era uma capa que, para ele, era como se fosse a sua companheira, a única coisa que ele tinha. Ela servia para cobrir do frio, servia para protegê-lo do sol, da chuva, quem sabe,
para recolher as moedas, para recolher as ofertas, aquilo que doavam para ele. E ele sabia que a partir do momento em que ele largasse aquela capa, que ele deixasse para trás, ele deixaria todo o seu passado para trás. Ele estaria confiando que ele voltaria, ou melhor, que ele começaria a enxergar. Ele estava crendo que Jesus ia mudar a situação, que ele iria mudar a vida dele. E ele, em um ato de fé, ele pega aquela capa e larga, joga para trás. Sabe, meus irmãos, às vezes nós precisamos deixar a capa para trás. Às vezes Deus tem tantas coisas para fazer em nossa vida. Deus tem tantas coisas para revelar em nossas vidas. Deus quer nos usar, quer fazer tantas coisas através de nós. Mas nós precisamos deixar a capa que está nos atrapalhando. Quem sabe é um passado, quem sabe é uma vida que você precisa deixar para trás. É um relacionamento, é um contato que você precisa excluir. Eu não sei o que é. O que é que está te impedindo de seguir em frente? O que é que está te impedindo de enxergar o milagre? O que está te impedindo de se aproximar mais de Jesus? Mas nessa noite, Jesus quer que você deixe a capa para trás. Que você lance mão de tudo aquilo que já não serve mais. Imagine você, se aquele homem voltasse a enxergar, mas ele não largasse aquela capa, ele continuasse caminhando com a capa. Imagine aquele homem indo trabalhar com aquela capa nas costas, aquela capa velha, aquela capa toda rasgada, aquela capa imunda. Imagine ele indo trabalhar, ele dentro da sua casa com sua família, ele indo para o colégio, fazendo tantas coisas com aquela capa nas costas. É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente não abre mão do nosso passado. Quando a gente não abre mão daquele contato que a gente sabe que ele não respeita a nossa fé. Tem pessoas que não são nossos amigos, que aparentemente são nossos amigos, mas quem é teu amigo, ele não tenta te puxar para fora dos caminhos do Senhor. Quem é teu amigo, sabendo que você é cristão, ele não vai te oferecer bebida, não vai te oferecer nada que te afaste da casa do Senhor, te afaste dos caminhos do Senhor. Quem é teu amigo não fica te enviando vídeos que você sabe que não pode assistir. E quando você abre aquele vídeo, quando você tem certos tipos de conversa com aquela pessoa, ou quem sabe até mesmo com uma namorada, com um namorado, que você sabe que não dá para ficar junto, você sabe que não pode ficar. E quando você se aproxima daquela pessoa, você se afasta de Deus. E você sabe que aquilo está te atrapalhando. E nessa noite, o Espírito Santo está te convidando a abrir mão da sua capa. Aquela capa já não combina mais com você. Aquela vida que você vivia lá atrás já não combina mais com você. Essa é uma das atitudes que aquele homem tomou. E a segunda atitude é que ele se aproximou de Jesus. Sabe, nós precisamos se aproximar de Jesus cada vez mais. Nós precisamos cada dia mais estar perto de Jesus. Só que agora, nesse período de quarentena, que nós poderíamos estar mais próximos de Jesus, já não temos tantos afazeres. Já não temos mais aquela correria de faculdade, de trabalho, e faz isso e faz aquilo, quem sabe até mesmo tantas tarefas na igreja. A gente já não está mais naquela correria. Aí a gente descobre que o problema não era que a gente não tinha tempo. O problema da gente não estar mais tempos com Jesus era porque a gente não queria. É porque a gente tinha outras prioridades. É porque a gente tinha tantas outras coisas e sempre colocamos Jesus de lado. Sempre deixamos, depois eu leio a Bíblia, depois eu oro, depois eu busco ao Senhor, depois eu me aproximo de Jesus. Agora não, agora eu quero ficar aqui. E agora nós temos o tempo, mas nosso tempo nós estamos gastando com o quê? Estamos mais tempo nas redes sociais. Não perdemos um capítulo da nossa série favorita, preferida. Mas Jesus, nós temos deixá-lo de lado. Tempo nós temos, mas nós precisamos se aproximar de Jesus. Você só vai enxergar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você só vai entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua história. Quem sabe você não tem identidade. Quem sabe você está na casa do Senhor, você há tanto tempo é cristão, mas você não sabe qual é o seu ministério. Você não sabe qual é a sua identidade. Você uma hora começa a fazer a aula de música, mas aí você para, porque você já não quer mais tocar. Você vê que não era aquilo que era para você. Você uma hora quer fazer curso de teologia, mas você começa a fazer e para no meio do caminho, porque vê que não era aquilo que você tanto queria. Aí a gente abraça tantos tipos de coisas na casa do Senhor,
a gente abraça tantos projetos, tantas coisas, queremos fazer tudo, e não conseguimos nos encontrar. Se aproxime de Jesus nessa noite, porque Jesus quer te dar uma identidade. A partir do momento que aquele mendigo se aproximou de Jesus, que ele começou a enxergar, a Bíblia vai dizer que ele começou a acompanhar Jesus. E é claro, agora enxergando, ele poderia ter uma nova vida, agora ele poderia ter uma família, agora ele poderia ter um trabalho. Ele já não precisava mais viver naquela vida de miséria, naquela vida de pobreza. Jesus hoje quer que você largue a sua capa, deixe sua capa para trás, tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te impede de enxergar algo diferente que Deus tem para fazer na sua vida, e que você se aproxime mais de Jesus. Deus tem algo novo para fazer na sua vida, Deus tem algo novo para fazer na sua história, mas você só pode encontrar o seu ministério, você só pode saber o que Deus quer fazer na sua vida no momento em que você deixa tudo para trás, que você focar o seu objetivo, focar os seus olhos em Jesus, e acreditar que Ele sim pode mudar a sua história, Ele sim pode mudar a sua vida. Sabe, Jesus é aquele amigo que quando Ele te escolheu, Ele sabia como você era. Ele sabia que ia ter vezes que você ia vir na igreja, ia ter vezes que você não ia querer vir mais. Ele sabia que ia ter momentos que você estaria todo animado, todo empolgado, e daqui a pouco você já não teria mais vontade de fazer nada. Mas mesmo assim Ele te escolheu sabendo todos os seus defeitos, sabendo toda a forma que você iria viver, todo o seu estresse, mas ainda assim Ele te escolheu, porque Ele acredita em você, Ele confia em você, e aquilo que Ele tem para fazer na sua vida é grande demais. Mas abre mão da sua capa hoje, abre mão dessa vida que você está vivendo, deixa tudo para trás e se aproxime de Jesus. Nessa noite eu queria convidá-los a fazer uma oração, e com essa oração nós estaremos já encerrando esse momento de reflexão, estaremos também encerrando esse momento que nós passamos aqui nesse culto. E como eu disse, Jesus é aquele amigo que você pode se aproximar dele. Jesus, você pode contar os seus segredos sem ter medo de que ele vai se espantar com aquilo que você vai dizer. Você pode abrir o seu coração para Jesus sem ter medo que no outro dia todo mundo esteja sabendo, sem ter medo que outro dia todo mundo comece a fofocar, sem ter medo que outro dia esteja nas redes sociais, que as pessoas comecem a comentar, porque Jesus, Ele é o único e verdadeiro amigo seu. Eu quero te convidar a fechar os olhos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nas suas casas, e que nessa noite você possa estar se aproximando de Jesus, que nessa noite você possa estar identificando aquilo que tem te afastado de Jesus, aquilo que tem impedido de você enxergar o teu milagre, aquilo que tem te impedido de enxergar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Deus essa noite quer te dar uma identidade. Jesus quer que você retorne para os caminhos. Jesus quer que você entenda qual é o propósito que Ele tem para fazer na sua vida. Chega de bater a cabeça à toa, chega de andar perdido, sem destino, sem rumo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, estamos aqui diante da sua presença, Pai, mais uma vez. Pedimos ao Senhor, Pai, que nessa noite o Senhor possa estar tocando no coração dos seus filhos, na mente dos seus filhos. Que o Senhor venha estar nos mostrando nessa noite, nesse momento, aquilo que está nos atrapalhando de chegar mais próximo de Ti, aquilo que tem nos impedido, Pai, de viver algo novo nas nossas vidas, aquilo que tem nos impedido de enxergar uma nova história, de enxergar uma nova visão, e que nesse tempo de pandemia, de coronavírus, nós possamos enxergar algo novo, somente coisas boas, que nós paremos de enxergar somente desgraça, que nós venhamos parar de enxergar somente pessoas morrendo, pessoas sendo sufocadas, desempregos e tudo isso e mais aquilo, mas que nessa noite nós possamos enxergar algo diferente, nós possamos enxergar que o Senhor tem cuidado de nós em todo esse momento, que nós estamos aqui, Pai, com saúde, que o emprego não nos atingiu, que o luto não nos atingiu, porque o Senhor tem cuidado de nós, e que nessa noite nós venhamos estar focando o nosso pensamento e nossos olhos em Ti, Pai,
Abre nossos olhos, abre nossa visão. Pai, aqueles que estão em casa, vem estar tocando. Se porventura tem alguém, Pai, que ainda não entregou os seus caminhos, se tem pessoas, Pai, que ouvindo essa mensagem, ouvindo tudo aquilo que foi feito nessa noite, sentiu esse desejo de se aproximar de Ti, ou quem sabe de retornar aos seus caminhos, que o Senhor possa estar visitando essas pessoas, e que elas possam, Pai, estar se comprometendo a viver uma vida diferente, a viver uma vida contigo. Visita os seus filhos, aonde eles estiverem, aqueles que estão aqui, Pai, abençoa a vida de cada um. É o que nós te pedimos, Pai, esteja conosco, abençoa a nossa ida para nossas casas, abençoa os seus filhos, em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos ao Senhor por essa noite, e por tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos, em nome de Jesus, amém.